vamos começar então. Gente, bom dia, então vamos começar aqui. Então, ó, quando a gente vê o título de um poema, não é algo que é assim, digamos, de forma gratuita, né? Quando eu vou ler um poema, eu sempre tenho que ver o quê? O título dele, claro. Que nem, ó, Canção do Exílio. Esse poema, ele, assim, ó, nós temos vários poemas da língua portuguesa que tem esse título, né? Então, o que, que a gente entende pela palavra exílio? O que é? Alguém que sofre isso, exílio. Exílio é quando alguém está fora da sua terra natal, que fica sozinho, isso. Alguém está o quê? Exilado. É o quê? Aquela pessoa que está distante, né, da sua terra, da sua família. Isso em um jogo. Né, alguém sofre isso, né? É penalidade, né? Na Grécia, a pessoa que é condenada ao exílio era algo extremamente grave. Por quê? Porque os gregos eles eram um povo muito político e social, né? Então, na Grécia, a pessoa quando era colocada para fora, eles tinham um nome para isso que eu vou colocar aqui no nosso chat, ó. Ostracismo. O que é o ostracismo? É quando alguém é colocado para fora e, com o tempo, essa pessoa ela é esquecida. Então, isso para eles era assim uma penalidade terrível, né? Então, quando a gente vê Canção do Exílio, nós já podemos o quê? Ativar algumas inferências, ou seja, conclusões. Que o autor, ele é o quê? Ele é vítima de alguma coisa, que ele está longe de casa e coisas assim. Então, a Canção do Exílio. Só que esse poema, quando ele foi lançado pela primeira vez, foi em 1843, mais ou menos, né? E foi numa época assim que a literatura aqui no Brasil estava assim, né, elogiando muito as coisas do país. Então, essa primeira versão desse poema, ela era assim bastante nacionalista, né? Elogiava tudo que era daqui como se fosse melhor do que a terra que o cara estava lá. Tanto que eu vou ver se eu abro aqui a Canção do Exílio, aquela primeira, né, que a gente vai ler. Deixa eu ver se vocês... Eu vou parar de compartilhar essa para eu compartilhar a Canção do Exílio tradicional, que é de 1843. Tá assim muito pequeno, né, para ler, né? Eu vou aumentar a letra, ó. Acho que agora ficou bom de ler, né? Essa foi a primeira versão. E aí, quando esse texto ele foi lançado, algumas décadas depois, ou até quase um século depois, foi feita uma paródia, né? Então, quando eu pego um texto antigo e eu construo o meu texto, né, moderno, o que eu faço? Eu faço a intertextualidade, que eu coloquei ali no nosso chat, ó. Intertextualidade é quando o quê? Quando um texto mais atual, ele se comunica com um texto mais antigo, né? Então, intertextualidade da Canção do Exílio teve bastante coisa nisso aí. Esse que nós estamos aqui na tela foi o texto fonte, que foi o texto mais antigo desse tema, né? Então, Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então, aqui nessa primeira estrofe, o que chama a atenção? Onde é que está o eu lírico? Ó, onde que é esse aqui que ele fala? É fora do Brasil. Por quê? Porque esse, né, autor, quando ele compôs isso, ele estava lá em Portugal. Então ele compôs isso em cima daquele sentimento de saudade da própria terra, né? Então quando ele fala o aqui que eu destaquei,
é o quê? Aqui é onde ele estava quando ele compôs esse poema. E quem é o lá? Ó, as aves que aqui gorjeiam, Portugal, não gorjeiam como lá. O lá é o Brasil. Então ele sempre vai construir esse texto como? A partir de uma comparação do aqui dele, que era Portugal, e do lá, que é a terra distante, né, da qual ele assim sentia muita saudade, coisas assim. Ó, nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Aqui a gente tem uma presença muito grande do eu e de mais outras pessoas com quem ele se sente irmão ou assim próximo. Né? Então, aqui é o que? É ele e os outros brasileiros. Tem essa parte que eu destaquei aqui, ó. Parece que isso aqui foi reaproveitado por um outro texto que veio mais ou menos 50 anos depois, que foi o hino nacional. O hino nacional, então, é o quê? Ele vai reaproveitar muitos trechos da canção do exílio, porque era um texto em tom de elogio para o Brasil. Então, quando ele fala, nosso céu tem mais estrelas, como assim? O céu ele pode ter mais estrelas em uma parte e assim menos estrelas em outra parte? Não. Isso aí é uma licença poética, que é o quê? Quando o autor ele distorce a realidade. Nossas várzeas têm mais flores. Aí pode até ser, né? Porque a natureza aqui no Brasil ela é bem mais assim exótica do que em Portugal. Ó, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Parece o quê? Que essa natureza que é extremamente rica, ela também faz, ela também promove o quê? Uma sensação de que o amor é mais intenso. Né? Então, o poema ele fala não só da natureza, mas também de elogio ao amor, ao lírico, né? Ó, em cismar, o que é cismar? É quando alguém começa a pensar sozinho. Aquela pessoa cisma com algo é o quê? Ela vai ficar, né, de olho naquilo, né, analisando, né? A pessoa ela pega uma cisma. É o quê? Ela pega uma implicância, algo assim que ela olha bastante. Ó, em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Ó, o lá de novo como Brasil. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Qual é o nome dessa situação em que eu vou repetindo partes? Ó, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá aqui em cima. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá aqui embaixo. Eu vou colocar aqui no nosso bate-papo. Isso aí a gente viu na aula, se chama anáfora. O que é uma anáfora? É quando eu repito uma estrutura que foi dita antes. Né? A palavra anáfora, então, tem dois sentidos, mas entre esses dois sentidos há uma coisa em comum, que é o quê? Que é quando eu trago algo já dito de volta, para dar destaque, né? Porque o poema ele sempre foi a primeira manifestação literária de um povo, sempre. Por quê? Porque ele é fácil de ser memorizado por uma questão de anáfora, de mesma, né, estrutura de frase. O poema, até o século XV, XVI, ele e a música eram assim, ó. Eles eram juntíssimos. Né? Não se fazia até essa época, até 1600 mais ou menos, não se fazia poema sem que se pensasse nele como música. Né? Então, por causa disso que muitos poemas antes dessa época, eles tinham até partitura musical, né? Porque eles eram compostos para serem ditos para várias pessoas.
esse lance assim de ler poema como algo íntimo, né, só meu, isso aí aconteceu a partir um pouquinho antes do Renascimento, que foi aquela época lá de 1500 e pouquinho, sabe? Aí que a, aí que a poesia se torna meio que um divertimento da classe mais alta, que eles ficavam em casa, né? Então eles liam para eles passarem o tempo, né? Então o poema meio que se torna algo íntimo só há mais ou menos uns 500 anos, né? Porque antes ele era feito para ser cantado, né? Então a gente tem isso aí também, ó. Então, ó, em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Ou seja, quando ele para pensar, ele, ele tem a certeza de que ele tem mais prazer no Brasil. Aí, de novo, a anáfora. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Ó, minha terra tem primores. O que é um primor? Primor é algo assim que é muito bonito, muito fofinho, sabe? Minha terra tem primores. Que tais, ou seja, que esses primores não encontro eu cá. O cá ali é o sinônimo de aqui. Ó, cá é igual a aqui, né? Aí a gente tem o cá, lá, acolá. Essas três palavras, elas são o quê? Advérbios de lugar, como o aqui, né? Só que o cá, né, acolá, eles são mais raros hoje em dia, né? De eles serem vistos, né? Eles não são tão assim, né, presentes na fala, né? Ó, minha terra tem primores que tais, que esses primores eu não encontro aqui. Em cismar, ó, sozinho à noite, de novo tem o quê? Anáfora, para que o texto ele grude na nossa cabeça. Mais prazer eu encontro lá, lá o Brasil. Ó, de outra anáfora, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Não permita Deus que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que eu não encontro por cá, sem que ainda aviste as palmeiras onde canta o sabiá. Ó, eu vou colocar ali no nosso chat uma coisa para eu falar rapidinho. Essa estrutura aqui ainda. Qual é o nome desse sinalzinho assim que uma vírgula que ela subiu? Isso aí se chama, vou colocar, apóstrofo. O que é o apóstrofo? Para que ele serve? Para ele indicar que eu comi uma vogal. Que nem ó, quando a gente fala caixa d'água. Vocês estão vendo aquele apóstrofo ali? Por quê? Porque eu comi uma vogal, ou E ou A. Para quê? Para que a pronúncia se torne mais fácil, né? Então, esse Canção do Exílio, essa foi a primeira versão dele. Agora a gente vai ler uma outra versão feita no século XX, que é de um poeta assim que é bastante famoso numa época chamada de modernismo na nossa literatura. Ó, Canção do Exílio é do, aí eu vou colocar o nome do autor aqui no final, ó, José Paulo Paes. Ele tem muito texto assim até para criança, sabe? Mas ele é um poeta maravilhoso. Eu vou aumentar aqui para a gente ver. Tá bom de ler? Nesse tamanho de letra? Tá claro para ler ali? Tá tranquilo, né? Então tá, vamos lá então. Ó, um dia segui viagem, sem olhar sobre o meu ombro. Não vi terras de passagem, não vi glórias nem escombros. Guardei no fundo da mala um ramo de alecrim.
Apaguei a luz da sala, que ainda brilhava por mim. Fechei a porta da rua, a chave joguei no mar. Andei tanto nesta rua que já não sei mais voltar. José Paulo Paes, ó. Esse poema, ele tem o mesmo caráter, assim, né, de bom humor, coisa assim. Quando eu estava fazendo minha redação, sem querer, enviei aqui em casa. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Então, esse poema ali, o que ele traz, assim? Ele traz o mesmo sentido de, né, elogio da pátria, coisa assim, ó. Um dia segui viagem sem olhar sobre o meu ombro. Ou seja, a pessoa, ela seguiu viagem, ela não olhou para trás. Então, se ela não olha para trás, ela estava o quê? Extremamente decidida. Ó, não vi terras de passagem, não vi glórias nem escombros. Ó, não vi terras de passagem, não vi glória nem escombro. Ou seja, ela viu uma área que era o quê? Uma área que era totalmente sem graça. Né? Ó, guardei no fundo da mala um ramo de alecrim. Quando ele faz isso aí, parece o quê? Que ele guardou a única coisa de saudade, né? De algo da terra. Ó. Apaguei a luz da sala que ainda brilhava em mim. Ó. Aqui a gente tem o quê? Luz da sala que ainda brilhava em mim. Isso aí é figura de linguagem. Essa expressão, luz da sala, ela tá no seu sentido normal? A luz da sala como a nossa luz lá da nossa sala? Ó, apaguei a luz da sala que ainda brilhava em mim. A luz da sala brilhando dentro de mim. O que é isso? O que significa a luz da sala aí? Significa algo muito maior do que aquela lâmpada ali na sala, não é? Então, apaguei a luz da sala aí, que ainda brilhava em mim, é o quê? Apaguei qualquer tipo de relação, de vínculo com a minha casa, com a minha vida, com o meu passado. Isso que ele quis dizer, né? Através, assim, de uma metáfora, ó, luz da sala aí representou o quê? A vida dele. A vida dele, né? Então, luz da sala aí é uma outra coisa. Né? Então, luz da sala aí é outra coisa. Né? Que ainda brilhava em mim. Ó. Fechei a porta da rua. Joguei a chave no mar. A palavra mar aqui, ela está no seu sentido normal? Conotativo, exatamente. Ó, ele fechou a porta, né? E pegou aquilo ali e fechou a porta o quê? Ele enterrou o seu passado e ele jogou a chave no mar como se o mar representasse o quê? Aquele negocinho que a gente joga lá no fundo da nossa memória, porque o mar é amplo, grande, que aí eu jogo algo lá e esse algo se perde para sempre. Né? Andei tanto nesta rua que já não sei mais voltar. Então, o que representa esse poema? Né? É o que? Ele saiu de casa, perambulou pelo mundo e ele não sabe nem mais como era o passado dele, a casa dele. Né? Ó, pela leitura do poema, qual das alternativas abaixo pode representar melhor o eu lírico? Um soldado de guerra? Um peregrino? Um poeta ou um aventureiro de esporte? Né? Que letra que é? Vamos lá. Letra B, exatamente, peregrino. Peregrino é o quê? Aquela pessoa que anda sem rumo, né? Exatamente, arrasaram. Aí, quantos versos e quantas estrofes tem o poema? Vamos voltar nele. Tem alguma divisão de estrofe? Não, ele é um bloco único. Como se ele estivesse contando uma coisa assim, ó, numa sentada só. Foi e vai. Vai, arrasa.
né? Então, verso, aí é só contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem 12 versos em uma única estrofe. O eu lírico revela que guardou um raminho de alecrim. Pelo contexto, é possível concluir que tal fato foi realizado para que durante sua viagem ele tivesse saúde, prosperidade, sorte ou longevidade nessa. Quando alguém leva uma coisinha da sua casa, o que essa pessoa pensa que essa coisa pode lhe trazer? Que alternativa que é daquelas ali, ó? A, B, C ou D? Vamos ver o que vocês acham. O que você acha que é? Letra. Ó, ele saiu como? Ele saiu só com um raminho de alecrim. Então, ele saiu totalmente só com a coragem dele. Então, esse raminho de alecrim vai ter o poder do quê? De dar para ele sorte, né? Porque ele espera pelo menos isso, sorte. Porque ele saiu sem nada. Então, vai dar sorte. Ó, a expressão usada pelo eu lírico sem olhar sobre meu ombro significa que ele desejava sorte a qualquer custo, não estava desejando voltar para sua casa tão cedo, estava orgulhoso e desprezava o que estava à sua volta, permanecia com medo, pois tudo parecia novo para ele. O que significa essa aí? Quando ele assim, ó, não olhou nem para o lado. É a letra B, exatamente. Letra B. Ele não estava, né, desejando voltar tão cedo, porque ele olhou só para frente. Ó, localize o verso do poema que revela que alguém se preocupava com ele. Vamos voltar lá para o poema. Um dia segui viagem sem olhar sobre meu ombro. Não vi terras de passagem, não vi glórias nem escombros. Guardei no fundo da mala um raminho de alecrim. Apaguei a luz da sala que ainda brilhava em mim. Fechei a porta, joguei a chave no mar. Andei tanto nessa rua que já não sei mais voltar. O que significa ali? Alguém que se preocupava com ele. Alguma relação que ele tem com o seu passado. Tem um itemzinho que foi falado. O que é? O que se preocupava com ele? O raminho de alecrim é o quê? É algo assim que alguém certamente deve ter dado para ele, algo que era muito comum na terra dele. Então é isso aí que mostra o quê? Mostra uma sensação de preocupação, né? Agora a última ali, eu acho que é a última, não, é a última. É possível concluir que o eu lírico não tinha planos de voltar para casa. Localize o verso que comprova tal fato, mas a gente já viu uma questão sobre ele. Aquele verso ali que... valor sentimental, exatamente. Aquele verso que fala que ele não queria voltar para casa é sem olhar sobre o meu ombro. Ele olhou e foi, né? Então a gente tem... tem outra ali, ó. Os poemas geralmente apresentam as expressões associadas aos sentidos, visão, audição, olfato, paladar, tato. Isso é uma figura de linguagem chamada sinestesia, né, que a gente já viu. Qual desses sentidos predomina no poema
Canção do Exílio. Que sentido que representa aí no poema Canção do Exílio? Qual é o olfato, a visão, o paladar? Visão, exatamente. É tudo ele olha, tudo ele percebe somente pelo, né, olhar. Ao final do poema, é possível concluir que o eu lírico se sentiu guiado, confuso, levado, sólito. Sólito é só, sozinho. Qual foi o sentimento assim que a gente percebeu assim lá no final do poema? Que ele andou tanto pela rua que ele não sabe mais voltar. Então ele está se sentindo como? Qual alternativa que mostra isso? Letra, ó, ele andou tanto que ele não consegue nem mais voltar para casa. Então o sentimento que passa para nós é de confusão, letra B, isso aí. Isso aí, meus amores. Agora eu preparei uma outra coisinha que eu acho que a gente vai terminar amanhã, mas eu já vou fazer com vocês hoje. Peguei uns 16 poemas assim, autores, né? Deixa eu colocar aqui na nossa tela. Ver se fica claro. Tá muito pequeno? Tá, né? Tem que aumentar isso aqui. Deixa eu ver como é que aumenta quando tem PowerPoint. Dá pra ler ou tá muito pequeno, gente? Né? Senão eu passo para outro poema que tá tranquilo de ler ou tá muito pequenininho? Aí vocês que falam, se tá muito pequeno. Aí eu vejo outro poema que é menor e dá pra ver. Vê se vocês conseguem ler, que aí eu leio também junto. Consegue ler? Tá ótimo. Ó, tira-me o pão, se quiseres. Tira-me o ar, mas não me tires o teu riso. Esse poema ele é de um escritor do Chile chamado Pablo Neruda. Vocês já ouviram falar? Dizem que ele é um dos maiores poetas da América Latina. Né? Ele é muito bom e ele faleceu, se eu não me engano, em 1971, né? De câncer, acho que no estômago. Então, ele era um poeta extremamente lírico. Quando eu falo lírico, o que eu devo ter em mente? Que ele falava tão somente da sua interioridade, né? Daquilo que era o eu dele, né? Aquela coisa que só pertencia a ele. E muita pessoalidade, isso. E ele era um poeta que ele gostava muito de um pensamento que é o panteísmo, que eu pus aí no nosso bate-papo. A gente viu naquelas aulas sobre prefixo, sufixo, radical, grego, latino, né? Quando a gente tem esse pan, o pan tem sentido o quê? De algo que é todo. Por causa disso, como é que a gente fala? Jogos pan-americanos. O que são jogos pan-americanos? Se o pan tem sentido de todo, então jogos pan-americanos são aqueles jogos que compreendem toda a América,
todas as Américas, as três, América do Norte, Central e do Sul, né? Pan tem sentido de tudo, todo. Então, o Pablo Neruda, ele é um poeta que ele assim compara o amor a tudo que há no mundo, não só a parte do ser humano, mas também das coisas da natureza. Ele é panteísta, ou seja, ele assim, enxerga todas as coisas do mundo como possíveis de serem cantadas pela poesia. Então, tira-me o pão, tira-me o ar, mas não me tira o seu sorriso. Não me tires a rosa, a lança que desfolhas, a água que, de súbito, brota da tua alegria. A palavra água aqui, ela está no seu sentido normal? A água que, que repentinamente brota da tua alegria. A água ali é o quê? Alguma coisa que sacia, alguma coisa que nos deixa tranquilos. A água ali, ela é muito mais do que líquido. Ela é o quê? Aquilo que nos dá saciedade, ou seja, coisa que nos deixa completamente alimentados. A repentina onda de prata que em ti nasce. Onda de prata. A onda ali representa o quê? Uma coisa que é muito maior do que nós, uma coisa imensa, uma coisa fora do comum. E o prata, aí é algo que é o quê? Algo que é muito abundante lá no Chile. Eles têm muita prata, cobre, esses minerais, né? Então, ele pega o quê? Tudo aquilo que era próximo, né? Daquela realidade dele. Ó, a minha luta é dura e regresso com os olhos cansados. Às vezes por ver que a terra não muda, mas ao entrar teu riso, sobe ao céu a procurar-me e abre-me todas as portas da vida. Então ele está comparando o quê? O mundo com a presença do amor dele. Então o mundo ele é duro, ele é mau, só que quando ele vê o seu amor, ele meio que se torna uma pessoa completamente feliz. Então, poema é uma coisa que não é muito fácil da gente, né, interpretar, e é por causa disso que eles cobram em prova, né, porque eles não vão cobrar sempre um texto muito claro, eles vão cobrar aquele tipo de texto também que ele nos força a ter uma leitura, né, conotativa, que é o quê? Até onde a gente consegue, né, expandir o nosso pensamento. Né? Então é isso que é a característica dos poemas. Deixa eu passar outra aqui, ó, um mais curtinho, que é mais fácil para a gente ler. Te amo, ainda que isso te fulmine, ou que um soco na minha cara me faça menos osso e mais verdade. Curtinho, mas é muito fácil de entender? Não, por causa da conotação. Ó, te amo, ok. Ainda que isso te fulmine. O que significa esse verbo fulminar? Quando alguém destrói uma outra pessoa assim de forma instantânea. Por exemplo, um raio cai e nos fulmina, ou seja, acaba com a gente, destrói. Puf, vira pó. Né? Te amo ainda que isso te fulmine. Né? Então, que o amor fulmine a pessoa. Então, o amor aí é algo que é somente belo, maravilhoso? Não. Ele pode ser o quê? Uma coisa destrutiva. Pode ser uma coisa que acabe com a pessoa, uma coisa ruim. Ou que um soco na minha cara me faça menos osso e mais verdade. Aqui a gente tem duas palavras, tem uma palavra ali que está completamente fora do seu sentido, que é a palavra osso. E também soco na cara. Essa expressão soco na cara é no sentido denotativo de soco mesmo? Não. Que algum fato, que alguma coisa choque a pessoa, que bata na pessoa de tal forma
que ela seja menos osso e mais verdade. Tá vendo que a palavra osso, nesse texto, ele está em sentido oposto à verdade. Osso aí é o quê? Uma coisa que é, digamos, que pensa, uma coisa que, digamos, consegue ver as coisas. Não, o osso aí é o quê? Uma coisa que é considerada algo até como uma pedra, como uma coisa assim sem vida. E verdade é o quê? Que a pessoa consiga ver tudo aquilo que está em torno dela. Então, o amor pode fazer o quê? Com que ele perca toda aquela alienação, né? Quando ele não sabia de nada, que aí o amor é o soco na cara, que faça com que ele deixe de ser uma coisa sem muita vida, sem muita visão, e passe a ver tudo que está em torno dele. Vocês estão vendo como é que a gente interpreta um texto assim, né, poético. Não é fácil. A gente tem que ler, tem que ver quais as relações de sentido que as palavras estabelecem entre si. Ó. Me faça menos osso e mais. Menos e mais é o quê? Então, coisas que se opõem. Né? Então, se osso aqui é o contrário de verdade, a pessoa que não está na verdade está na mentira, está sendo enganada, ela está não assim vendo as coisas, né? Então é isso, uma coisa bem intensa assim, né? E a autora é a Hilda Hilst. Ela é uma escritora que nasceu aqui perto, nasceu em Jaú. E ela faleceu, acho que em Campinas, em 2004. Não faz tanto tempo assim que ela faleceu. Mas ela foi uma escritora, assim, que é considerada extremamente complexa de ser entendida. Eu tenho a obra completa dela aqui, assim. Eu li na época da faculdade, né? Na época da escola, nenhum texto dela tinha, assim, chegado até mim, né? Aí eu li na faculdade e eu disse, nossa, quando eu der aula eu vou levar texto dessa mulher, porque ela pega muito pesado nessa coisa de conotação, né? Expansão do sentido das palavras. Esse aqui é do Carlos Drummond de Andrade, que é um dos maiores poetas brasileiros do século XX. Ele é de Minas. Ele nasceu, se não me engano, em 1901 e ele faleceu em 1987. Então, ele teve uma vida assim que percorreu boa parte do século XX. Então, ele pegou as duas guerras, ele pegou a Guerra Fria, sabe? Então, ele tem ao todo 23 livros de poemas, 23, cara, é bom. O cara escrevia muito e ele era também cronista, né, jornal, assim, ele escrevia bastante. Ó, o mundo é grande e cabe nesta janela sobre o mar. O mar é grande e cabe na cama e no colchão de amar. O amor é grande e cabe no breve espaço de beijar. É fácil de ler esse poema? À primeira vista parece assim, meu Deus, o que ele quis dizer com isso? Mas isso é normal. Ó, o mundo é grande, ok, e cabe nesta janela sobre o mar. Como é que o mundo é grande e cabe em uma janela sobre o mar? Ou seja, o mundo é grande, mas eu consigo vê-lo através de um espaço menor, e aí eu vejo que ele é grande. Ele compara o mundo ao mar, que é visto através de uma janela, que são os nossos olhos, exatamente. Então, aquele E ali, que a gente quase sempre usa esse E como sentido de adição. O E é mais alguma coisa, só que nesse caso aí, o E assumiu o mesmo sentido de, vou colocar aqui no nosso bate-papo, ó, mas.
Ó, o mundo é grande, mas cabe nessa janela sobre o mar. Tem muita questão que pega as pessoas no pulo por causa disso, que o E, às vezes, ele assume essa função do mas. Eu vou falar disso amanhã. O mar é grande e cabe na cama e no colchão de amar. O mar é grande. O mar aí tá como sinônimo de mundo, né? É grande e cabe na cama e no colchão de amar. Né? Então, a gente vê o que aí? Vê que há constante conexão entre os versos. Isso aí a gente já sabe o que é. Essa qualidade de texto em que as frases, ou também versos, eles se conectam entre si. A gente já falou bastante disso. Coesão. Coesão é quando as frases elas estão o quê? Conectadas. Ó, o mar é grande, o mar é sentido de mundo e cabe na cama e no colchão de amar. Ou seja, quando as pessoas elas estão juntas, elas são o mundo uma da outra, né? O amor é grande e cabe no breve espaço de beijar. Mesma coisa. O amor ele é um sentimento intenso, mas ele cabe em o quê? Gestos pequenos, gestos breves, gestos simples, né? Gostaram desse? Esse é bom, né? Drummond é o cara, Drummond é bom pra caramba. Eu tenho a obra dele completa também, é poema muito boa, assim, fantástico. Ó outro do Drummond. Há duas épocas na vida, infância e velhice, em que a felicidade está numa caixa de bombons. Olha só. Há duas épocas da vida, infância e velhice, em que a felicidade está numa caixa de bombons. Tem uma expressão ali que ela significa muito mais do que ela aparenta. Qual é? A expressão ali que dá, que eu leio e diz, nossa, isso aqui não está dizendo só isso. É a expressão caixa de bombom. O que significa uma caixa de bombom no contexto desses verbos? Caixa de bombom aí é o quê? Uma coisa muito refinada? Uma coisa muito chique? Ou é uma coisa simples? Coisa simples. Então, ó, duas épocas na nossa vida, infância e velhice, são coisas opostas, em que a felicidade está em quê? Nas coisas simples. Porque para uma criança, qualquer coisa está bom. E para a pessoa mais velha também. Ela meio que se contenta com o básico. Então é isso que ele quis dizer. Só que ele disse uma coisa tão assim banal de uma forma muito mais literária, né? Ó, essa também. Ele vai pegar uma expressão simples e vai ampliá-la de uma forma que ela significa muito mais. Ó, tenho apenas duas mãos e o sentimento do mundo. O que significa ter apenas duas mãos e o sentimento do mundo? Ser pessoa simples perante o mundo em que vivemos. Boa! A gente consegue fazer muita coisa? Não. Mas a gente sonha em assim fazer muita coisa, né? Então, ter as duas mãos e o sentimento do mundo todo é o quê? A gente sabe, nós sabemos que nós temos o quê? Poucas possibilidades, mas a gente sonha em coisas muito maiores, porque ter duas mãos e o sentimento do mundo mostra o quê? Nossa, eu quero tanta coisa, mas será que eu consigo?
É bem isso aí que traz esse verso simples, assim, ó. Outra do Drummond, ó. A confiança é ato de fé, e esta dispensa raciocínio. Aí uma questão mais gramatical para nós entendermos isso. Quem é o esta? Ó, a confiança é ato de fé, e esta dispensa raciocínio. Lembra dos pronomes demonstrativos? Pronome demonstrativo, ele é o quê? Aquele que situa algo no mundo. Algo está perto, está longe, lembra? Este anel, esses livros, aquela janela, são os pronomes demonstrativos, que eles situam as coisas dentro do texto. Então, ó, a confiança é ato de fé. E esta, quem é o esta? É o que está mais próximo, fé. E esta, a fé, dispensa raciocínio. Então, por causa desse pensamento, a confiança é o quê? É algo que eu posso explicar de uma forma clara? Se dispensa raciocínio, é algo que está em qual plano? Quando a gente não raciocina, a gente age de forma muito sentimental, né? Isso que quer dizer? Impulsiva, exatamente. A fé e a confiança são coisas que são impulsivas. Ó, neologismo. Agora é um outro escritor brasileiro também do século XX muito bom. Lembra o que é neologismo? A gente via naquelas aulas sobre formação de palavras a palavra neo. Neo em grego significa... Vou deixar os meninos responderem. Neo significa... A gente tem o liberalismo e tem o neoliberalismo. Neo significa algo que é novo. Então, neologismo, eu até acho que eu falei isso lá na aula, mas faz um tempinho já. Neologismo é quando eu crio palavras. Quando eu, pelo meu gênio, né, inventivo, eu faço novas expressões, novas palavras. Então, esse poema vai falar o quê? Vai falar da criação de uma palavra. Ó, beijo pouco, falo menos ainda, mas invento palavras. Ou seja, a pessoa, ela é o quê? Ela é expansiva ou ela é tímida? Ela é tímida. Só que mesmo nessa timidez, ela tem algo genial, que é o quê? Criar palavras. Ó, palavras que traduzem a ternura mais funda. Ternura é o quê? Sentimento bom, fofura, coisa assim. E mais cotidiano, ó, ternura funda e comum do dia a dia, né? Cotidiano. Inventei, por exemplo, o verbo te adorar, intransitivo. Te adoro, te odora. Aqui ele faz o quê? Faz um jogo de som de palavras. Quando a gente repete consoante, a gente tem uma coisa que eu coloquei ali no nosso bate-papo. Aliteração. O que é aliteração? Repetição de som consonantal. Lembra de uma frase que eu pus no quadro? O rato roeu as roupas do rei de Roma rapidamente. O que essa repetição do R faz para quem ouve? Rato roeu as roupas do rei de Roma rapidamente. Essa repetição de R, 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 R. Parece que nós estamos escutando o quê? O ato de roer. O ato de comer. Então é isso que a aliteração faz. Ela dá, por meio de sons, uma nova sugestão de sentido. Ela dá o que? O rato roeu as roupas. Esse ato ele está sendo mais forte por causa dessa
repetição de R. Então, isso é a aliteração. Nesse caso aí, é o T. Adoro, Teodora. O T ele é uma consoante forte, ó, parece que está dando uma pancada. T. E ó, o verbo te adorar, que é intransitivo. Ó. O que significa mesmo o verbo intransitivo? Aquele verbo que precisa de complemento? Não precisa? Basta ele sozinho? Então, que não precisa de complemento. Então, quando ele fala que esse verbo que ele criou, ele é intransitivo, parece que ele está querendo dizer que o significado desse verbo é o quê? Que essa ação basta por si própria. Que ele ama sem precisar de complemento. Ele ama de uma forma que basta só para ele. Se a outra pessoa aceitar, maravilha. Mas o próprio sentimento dele se basta. Ele não precisa de mais nada. Então, por causa disso que ele falou que esse verbo ele é intransitivo. Aquele verbo que não precisa de complemento para ter o sentido completo. Né? E aí a pessoa que ele ama se chama Teodoro. Então ele criou esse verbo para ser o quê? Para ter uma sonoridade parecida com quem ele ama. Né? O último, então, antes da gente... Deixa eu pegar um bem curtinho. Da Cecília Meirelles, que eu amo de paixão também. É uma poetisa brasileira também do século XX. Ela morreu, se eu não me engano, em 64, 1964. E ela foi uma das principais escritoras de livros para crianças, mas ela tem uma poesia muito boa para os adultos também, que aí tem um exemplo. Ó. Aprendi com as primaveras a deixar-me cortar e a voltar sempre inteira. Né? Então, o que significa isso? Que ela aprendeu com a primavera. O que significa a primavera nesse contexto, nesse verso? Aprendi com as primaveras. A primavera é quando as plantas, elas, depois de elas passarem pelo frio, que elas estavam o quê? Quase mortas. Elas estavam ali, ó, sem brilho, sem flor, estavam ali sobrevivendo. Momentos difíceis, aí ela vê a primavera como o quê? Como um renascimento. A primavera é quando tudo brota, né? Quando tudo aparece de volta, né? Então ela deixou-se cortar, ou seja, ela permitiu-se sofrer, perder, para que quando ela passasse por esse tempo de perda, de poucos recursos, ela voltasse de uma forma como uma flor, brotando, rica, é bonita, cheia de vida. Então é isso que ela quis dizer nesse verso, que ela aprendeu com a primavera a voltar poderosa, voltar maravilhosa. Tranquilo? Gostaram, meus amores? Então amanhã a gente... Eu preparei algumas questões, eu peguei um artigo de divulgação científica e 2 textos de jornal para a gente fazer uma revisão zona das coisas, né? E aí amanhã a gente, ó, dá-lhe nisso aí. Claro que a gente vai fazer um quizinho básico ao vivo. Eu também vou falar daquele quiz que eu pedi para vocês fazerem, né, de algumas coisas aí que as pessoas erraram, mas o quiz é bom, é para isso, para eu ver como é que vocês estão, tá bom, gente? Obrigado por terem ficado e até amanhã. Tchau, obrigado, gente.